Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos falar a respeito de regrinha de 3, tá ok? Falamos a respeito de proporções, hoje nós vamos dar continuidade inserindo a regrinha de 3 simples dentro das minhas proporções. Lembrando que regrinha de 3, pessoal, ela serve para resolver aquele problema cujo qual ele me dá três números, tá? Ele me dá três informações e me faz uma pergunta. Ele passa três números, ele vai me passar três números, quantidades, ou seja, tá? E vai fazer uma pergunta, vai querer um quarto número referente àquilo, igual aqui. Aqui nós pegamos da apostilinha, onde nós falamos que uma máquina, em 5 dias, ela faz 8.000 parafusos, né? E está perguntando, em 10 dias, quantos parafusos ela faria? Então nós vamos começar a aplicar aqui a nossa regrinha de 3, simples, direta. Por que regrinha simples de 3 direta? Porque quando nós falamos a respeito de regrinha de 3 simples, direta, nós estamos falando de uma proporção diretamente proporcional, tá? Então, tenho uma proporção aqui, uma proporção diretamente proporcional. Se eu estou falando de uma máquina que produz em 5 dias 8.000 parafusos, eu quero saber em 10 dias quanto ela vai fabricar, quantos parafusos ela vai fabricar, né, nesses 10 dias. É simples, é só aplicar a nossa regrinha de 3, multiplicação em x. Teremos aqui 5 que multiplica x, lembrando que eu tenho o sinal de igual, vou montar uma equaçãozinha, tenho 8.000 multiplicado por 10, onde nessa minha equaçãozinha eu sei que quem tem incógnita tem que ficar no primeiro membro, quem não tem vai para o segundo membro, tá bom? Ou seja, parte literal no primeiro membro, lado esquerdo, parte numérica, segundo membro, lado direito do sinal de igual. Tudo bem, pessoal? Então, eu tenho lá que 5x é igual a 80.000. Ok? Eu tenho x igual a 80.000, que é dividido por 5. Por que dividido por 5? Porque 5 está multiplicando o x aqui. E ele vai passar para o outro lado, né, no meu segundo membro, invertendo a minha operação matemática. Tá ok, pessoal? Então, invertendo a minha operação matemática, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Dividindo 80.000 por 5, fica muito difícil assim de resolver de imediato. Mas se eu pegar metade de 40, 5 vezes quanto, professor, que vai dar 40? 8 vezes 5 é 40. Então, 8 vezes 5 é 40, que é metade de 80. 8 mais 8 são 16. Ou melhor, 8 mais 8 são 16. 5 vezes 16 é 80.000. É 80. Então, quer dizer, 5 vezes 16 é 80. Ok? Só vou repetir os zeros. Olha lá. Só repetir os zeros. E cheguei no resultado de 16.000 unidades. X é igual a 16.000 unidades que a minha máquina fabrica em 10 dias. Entenderam, pessoal? Como que é simples a regrinha de 3 simples direta? Vou apagar aqui e vou fazer uma outra questãozinha matemática com vocês. Vou só apagar aqui rapidinho. Vamos colocar aqui 20. Olha que eu tenho 20 unidades aqui de bala, que corresponde a 100%. 20 unidades de bala é o total de balinhas que eu tenho, né, corresponde a 20%. Chega um amiguinho meu e eu resolvi dar 8 balinhas para ele. E agora eu quero saber quanto por cento que esses 8 representam. Qual é a porcentagem desses 8%? Olha só, eu estou falando de uma regra de 3 diretamente proporcional. Ok? Na anterior, se você substituísse lá por 16.000, lá
a que nós vimos anteriormente, que é 5 sobre 10 igual a 8.000, você vai reparar o seguinte, que se eu colocar 16.000 aqui, tanto para o primeiro membro como para o segundo membro, a parte de baixo, o meu consequente, né, ele é o dobro do meu antecedente. Lembrando que em propriedades, tá, nós chamamos de antecedente e consequente. Na nossa fraçãozinha, nós falamos numerador e denominador. Então, meu consequente é metade, meu consequente é o dobro do meu antecedente. Olha lá, meu consequente é o dobro do meu antecedente. Então, quer dizer, se eu quiser fazer todo aquele processo, efetuar todo aquele processo que eu já sei nas aulas que nós tivemos de propriedades, né, de propriedades da proporção, se nós aplicarmos essa regrinha aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma razão entre essas proporções, porque o mesmo número que eu uso para dividir aqui, eu uso para dividir aqui também. Então, o mesmo número que eu uso para dividir o meu antecedente, eu uso para o meu consequente. E aqui também, o mesmo número que eu utilizar para dividir meu antecedente, eu vou usar para dividir meu consequente. Então, quer dizer, eu vou ter uma razão entre essas proporções. O que vai acabar acontecendo aqui também. Olha só que legal. Vamos apagar aqui, só lembrando, só para dar uma recordada. Olha só, nós temos aqui 20 balinhas, né? Montamos aqui nossa proporção. Eu tenho 20 balinhas, que corresponde a 100%, dei 8 balinhas para o amigo. Eu quero saber quanto por cento dessas balas que eu tinha, eu dei para o meu amigo. E quanto por cento eu acabei ficando? Olha só que bacana. Eu tenho que eu vou ter que multiplicar isso daqui em x, minha regrinha de 3 diz que eu faço uma multiplicação em x, a direta, regrinha de 3 simples, direta, tá, pessoal? Quando eu tenho minha regrinha de 3 simples direta, eu faço a multiplicação em x, vou ficar com 20, que multiplica x, né, claro, multiplica x, igual a 100, que multiplica 8. Lembrando que a minha parte literal, que é a parte das incógnitas e variáveis, é primeiro membro, que não tem segundo membro. Então, eu tenho 20 que multiplica x, igual 100 vezes 8, eu tenho 800. Meu 20 está multiplicando x, vai passar para o outro lado do meu sinal, para o segundo membro, sempre invertendo a operação matemática. Não esqueçam disso, pessoal. Invertam a operação matemática. Está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Ok? Beleza. Chegamos até aqui. Olha só que coisa bacana. Eu tenho 800 dividido por 20. Como eu tenho 0 e 0 aqui, eu posso fazer o seguinte. Para ficar mais fácil, para que eu possa resolver isso daqui, eu corto aqui, ó. Corto aqui. Elimino um 0 e um 0. Eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 80 dividido por 2. E 80 dividido por 2, quanto que é? 40, pessoal. É a metade de 80, 40. Por quê? Que número vezes 2 dá 8? 4. Vou repetir o 0. Pronto. 40. X, ó lá, x, logo, x igual a 40. Bem, se nós estamos falando que x é um percentual das 8 balas que eu dei para o meu amigo, quer dizer que esses 40 é 40%. Olha só, se eu dei 40%, o meu x é igual a 40%. Esses 8 valem 40%. Professor, quanto por cento que eu fiquei? 100 menos 40, 60% me sobraram das minhas balas. Ok, pessoal? Continha simples. Se você fizer aqui, quiser tirar a razão dessa proporção, você vai conseguir. Por quê? O mesmo número que você dividir o 40, você vai dividir o 100, e o mesmo número que você dividir o 8, você vai dividir o 20. Então, quer dizer, vai ter uma razão entre as proporções. Ok, pessoal? Vou apagar aqui rapidinho para nós falarmos a respeito da regrinha de 3 simples indireta, tá bom? Só um minutinho. Vamos lá, galera. Então,
Deixa eu ver se está gravando aqui perfeitamente. Está. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Quando nós falamos a respeito de regrinha de 3 simples indireta, nós estamos falando de proporções indiretamente proporcionais. Tá bom? Então quer dizer, eu tenho uma questão aqui onde 3 operários constroem um muro em 10 dias. Tá? Eles não constroem 10 muros, eles constroem um muro em 10 dias. Se eu aumentar para 6 operários, em quantos dias eles vão construir esse muro? Vejam só, a minha regrinha de 3 indireta, ela diz o seguinte, que são proporções indiretamente proporcionais, tá bom? Então, se elas são diretamente proporcionais, aqui eu tenho uma divisão e aqui eu tenho uma multiplicação. Por quê? Aqui eu tenho uma divisão de 10 dividido por x e aqui eu tenho uma multiplicação por 2. Aqui eu tenho uma divisão por 2 e aqui uma multiplicação por 2. Porque eu dobrei o dia dos meus funcionários, eu dobrei a quantidade de funcionários e a quantidade de dias vai diminuir pela metade. Né? Falando isso, vocês já, com certeza, já sabem qual é a resposta. Né? Metade de 10 é 5. Mas vamos ver isso na prática? Vendo isso na prática, o que vai acontecer? Nós vamos fazer o seguinte. Em vez de fazer aquela multiplicação em x, nós vamos fazer uma multiplicação direta, tá? Indireta, uma multiplicação indireta. Então, quer dizer, eu vou ter 6 que multiplica x igual a 10 que multiplica 3. Tá bom? É uma multiplicação aqui, pessoal, ó, multiplicação, vou colocar o ponto, indireta, tá bom? Não vou fazer a multiplicação em x, vou fazer uma multiplicação indireta. Por quê? Porque eu estou vendo que a quantidade de funcionários dobrou, então eu tenho que dividir os dias trabalhados também, pelo mesmo valor. Então eu vou ter aqui, ó, vou fazer aqui no azul, eu tenho 6x igual a 10 vezes 3, 30. 6 que está multiplicando vai passar para o outro lado, invertendo a minha operação matemática, que vai ser a divisão, vai dividir 6, vai dividir o 30. 30 dividido por 6 é igual a 5. Então, quer dizer, x, olha só, é igual a 5. Se eu fizer, professor, essa multiplicação em x, o que vai acontecer? Vamos ver? Se eu fizer a multiplicação em x, eu vou ter 3x igual a 10 que multiplica 6. 3x vai ser igual a 60. X é igual a 60 dividido por 3. Por 3. X é igual a quantas vezes 3? Que dá 6? 2. Então vai ser 20. Olha só como que é errado você fazer quando você tem uma proporção que é indiretamente proporcional, tá bom? Observem bem que se eu fizer da minha forma direta, não vai dar o resultado correto. O resultado correto aqui é 5. Por quê? Reparem que eu tenho 3 pessoas trabalhando para levantar um muro. É só questão de usar o raciocínio. Tem 3 pessoas para construir esse muro. E eles construíram em 10 dias. Se 3 pessoas construírem em 10 dias, eu colocar 6 pessoas, dobrei a quantidade de pessoas, claro, a quantidade de dias vai diminuir pela metade também. Vou dividir por 2 a quantidade de dias. Ok, pessoal? Deixa eu ver mais um exemplo aqui, para colocar para vocês. Legal, nós temos um exemplo aqui a respeito de distância. Ok? Vamos ver aqui o nosso exemplo que nós temos a respeito de distância. Vamos lá, eu vou ler aqui a questãozinha matemática que diz assim. Deixa eu colocar o fone mais perto aqui da boca do professor. Com velocidade de 9 km por hora, olha lá, tem uma velocidade. Primeira coisa, importante, né, em qualquer questão matemática, pessoal, é você fazer a leitura do problema e colher as informações. Isso é português, tá? Fazer a leitura e colher as informações é muito importante. A questão, ela fala com você, ela fala com a gente, tá? Então, eu já tenho 9 km por hora. 9 km
km por hora, kmh. Com velocidade 9 km por hora, Luiz caminha por certo trecho durante 40 minutos. Olha só, 9 km por hora é igual a 40 minutos. 40 m. Tudo bem, pessoal? Se sua velocidade fosse de 6 km por hora, se a velocidade dele fosse de 6 km por hora, quantos metros? Vamos ver, essa é a mesma pergunta. Em quanto tempo? Aqui é minutos, tá, pessoal? Minutos. Em quanto tempo ele gastaria para percorrer esse mesmo trecho? Então, quer dizer, esse mesmo trecho, ele quer saber em quanto tempo ele gastaria. Lembrando que aqui eu tenho 9 km por hora, é uma velocidade desenvolvida, tá? E eu percorro 40 metros. E eu quero saber em quanto tempo ele vai gastar para percorrer 6 km, em quantos quilômetros, né? Quantos quilômetros ele vai percorrer? Quanto tempo ele vai gastar para percorrer esse mesmo trecho? Quanto tempo ele vai ter que percorrer esses 6 km? Notem que de 9 caiu para 6. Então, quer dizer, se é indiretamente proporcional, aqui ele vai aumentar, ele não vai diminuir. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Diretamente proporcional, eu sei que eu vou ter que multiplicar x por 6, ou 6 por x, e multiplicar 9 por 4, por 40, quer dizer. 9 por 40, ok, pessoal? Então, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho que 6x é igual a 9 vezes 40, é 36, 360. 360. X igual a 360 dividido por 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente. 360 dividido por 6, pessoal, é igual a 60. Olha só como já mudou. Eu diminuí a quantidade de quilômetros, ou eu diminuí a minha velocidade, porém aumentei os minutos de percurso. 60 minutos. Tá bom? Aqui eu estou fazendo indiretamente, indireta, tá? Minha multiplicação, ó, multiplicação indireta, regrinha de 3, simples, indireta, tá bom? Diferente daquela que é em x. Vamos ver aqui como ficar em x. Vou até colocar em vermelho para você ver que a azul tá certo e a vermelha tá errado. Vamos lá? Olha só que legal. X, né? 9x seria incluso, 9 multiplicaria x e 6 multiplicaria 40. Olha como vai dar errado isso aqui. 9x igual 6 vezes 4, 24. 24. 240, ok? Repito zero. X igual 240 dividido por 9. Quantas vezes 9 vai dar 24? 2 vezes 9 são 18. Com mais 9 vai dar 25. 3, dá 3, alguma coisa. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Só para ter um número exato. Minha calculadora HP 12C que eu gosto muito. Utilizo muito ela. Dividido 26,66. Fiz conta errada, já tá. Eu tô com sono já. 26,66. Vai ser igual a 26,66. Olha a diferença, pessoal, dos minutos. Em vez de aumentar meus minutos, eu diminuí os minutos fazendo multiplicação em x. Então, a leitura textual é muito importante para você saber se você vai fazer uma regrinha de 3 simples direta ou indireta. Saber quando eu estou falando de uma proporção diretamente proporcional
ou uma proporção indiretamente proporcional que o professor já ensinou anteriormente para vocês, tá bom? Então, fica aqui os dois exemplos, né, tanto da direta e indireta, da nossa regrinha de 3. Deixa eu só ver se eu tenho mais alguma coisinha para passar para vocês. Sim, eu tenho uma regrinha de 3 composta para falar para vocês. Nós finalizaremos. Vou dar uma pausa e um piscar de olhos eu retorno. Vamos lá, pessoal. Regrinha de 3 simples composta. Composta. Ok? Professor, o que é uma regrinha de 3 simples composta? É quando nós temos mais informações no nosso problema. Como assim? Vejam só. Nós temos um problema matemático que diz o seguinte. Como tem mais proporção, né? Tem uma proporção maior, uma grandeza maior, né? Relaciona mais de duas grandezas, tá bom, pessoal? O probleminha matemático diz o seguinte, uma questão matemática. Uma fábrica, em 3 dias de trabalho, ó lá, 3 dias de trabalho, vou colocar dias, 3 dias, ok? 3 dias de trabalho, ela produz 360 metros de tecido. Vamos lá. Produção. 360 metros de tecido. É igual a 360 metros de tecido. Fazendo funcionar 8 máquinas. Máquinas. 8. Então vocês já reparam aí que eu já tenho mais de 2 informações, tá bom? Eu já tenho mais de 2 grandezas aqui, olha só. A pergunta é a seguinte. Em quantos dias ela produz 1080 metros de tecido? Opa, peguei aqui no botão errado. Em quantos dias, X dias, ela produz 1080? 1080 metros de tecido, fazendo funcionar apenas 6 máquinas. Olha só, eu já tenho uma proporção bem maior. Já tenho mais de 2 grandezas aqui. Eu tenho uma grandeza que é 3x, tem uma grandeza que é 360, que está para 1080, e uma grandeza de 8, que está para 6. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, professor, o que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir esse x aqui, né? Eu tenho que descobrir esse x aqui. Primeira coisa, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós sabemos... Nós temos aqui 3 grandezas, nós vamos fazer nossa primeira multiplicação em x, tá? Para descobrir esse valor de dias. Porque eu tenho uma produção, eu tenho 3 dias, em 3 dias ela está fazendo 360 metros de tecido, e aqui eu tenho uma quantidade de dias que eu não sei quanto que ela está fazendo uma quantidade maior ainda de tecido. Vou fazer minha multiplicação aqui em x, que é a minha direta, né? Minha regrinha de 3 simples direta, onde eu vou ter 360 multiplicado por x, 360 multiplicado por x, igual a 3 vezes 1080. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Eu tenho que 360 vai ser igual a 3 vezes 1080, são 3.000, 8 são 16, 24, 240. 3.240. X é igual a 3.240 dividido por 360. Bom, aqui, pessoal, aqui é simples. É só você pegar e fazer o seguinte.
Cortou zero, eu tenho zerinhos lá no final. Quantas vezes 36 vai dar 324? Vai dar 9 vezes. Igual a 9. X, logo, x igual a 9. Ok? X igual a 9. Bom, já tenho uma informação. Eu tenho que x, professor, é igual a 9. Agora eu tenho que descobrir a quantidade de máquinas que eu estou utilizando. Por quê? Se eu aumentar, eu tenho que ver se isso é real aqui. Tá? Se eu aumentar a quantidade de dias, está aumentando a quantidade de dias, eu tenho que diminuir a quantidade de máquinas, não é isso? Agora eu vou partir para uma inversa, né? Uma inversamente. Ok, pessoal? Então vamos partir para a inversa. Eu vou ter y, tá? 9 vai entrar no lugar dos meus dias. Para não entrar na inversa, 9 vai ter que entrar no lugar de 3. Então quer dizer, em 9 dias, eu tenho y. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer aqui, ó, desse lado. Aumentei muito aí. Ou então vou apagar aqui e a gente faz direto. Bom, eu já sei que x é igual a 9. Bem, para isso, pessoal, eu sei o seguinte, tá? Eu tenho uma proporção diretamente proporcional, que é essa daqui que eu fiz, diretamente proporcional, onde eu descobri o valor de x que é igual a 9. E agora eu tenho uma outra proporçãozinha, vou olhar até aqui, que é para descobrir o valor de y. Descobrir o valor de y, onde eu tenho 9 dias sobre y igual a 8, que está para 6, tá bom? Professor, por que é essa proporção agora? Tá? Porque esse resultado ele é parcial e significa que ele só não altera, né? Só não altera o número de máquinas, levando em consideração 9 dias para uma produção, né? Levando em consideração de 9 dias para uma proporção de 1080 máquinas, 1080 metros. Ele não leva em consideração os dias. Para levar em consideração os dias agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 9, que é o meu resultado de x, colocar em dias e colocar um valor y, né, para máquinas e fazer a minha multiplicação, minha regrinha de 3 indireta, onde eu vou ter y multiplicado por 6 igual a 9, que multiplica 8. Ok, pessoal? Eu vou ter aqui 6y igual a 72, onde y vai ser igual a 72 dividido por 6, onde y é igual a 12. Bem, pessoal, professor, o que eu vou fazer com esses dois resultados então? Y e o meu valor de 100, o meu valor de x, que eu tenho 9. Isso quer dizer, pessoal, que em 6 dias, para 6 máquinas produzirem 1080 peças, eu preciso de 12 dias. Porque notem só uma coisa, se eu dobrar, né, triplicar aqui o valor para 9, né, fazer 3 vezes 3 aqui, eu vou ter que fazer 8 dividido por 3. E aqui não é 8 dividido por 3. Né, não é 8 dividido por 3. Se eu pegar agora os meus 12 e trocar por dias aqui, eu vou ter uma razão entre as proporções, onde nós utilizamos aqui uma regrinha de 3
para achar um resultado e efetuar outra regrinha de 3. Isso se chama regra de 3 composta, quando nós temos mais de uma regrinha de 3, quando nós temos mais de duas proporções, tá bom? Para 3 proporções, 4 proporções e assim por diante. O que nós temos que nos atentar aqui é quando nós temos uma regrinha de 3 simples direta e essa regrinha de 3 simples direta vai me gerar um resultado onde eu vou ter que efetuar uma regrinha de 3, tá, direta, tá bom, pessoal? Então é aqui que eu tenho que tomar muito cuidado, ok? Essa regrinha de 3 direta, o que acontece? A minha quantidade de máquinas ela diminuiu e a quantidade de dias aqui vai ter que aumentar para efetuar o total. Porque primeiro eu levei em relação o seguinte, eu levei em relação os dias e a produção. Vai me dar uma quantidade de dias que está relacionado a dias e proporção, não a quantidade de máquinas, ok? Então ele gerou um número, né, para x igual a 9. Esse 9 eu vou ter que levar em consideração como dias, tá? E achar os dias proporcionais à quantidade de máquinas. Colocando a quantidade de máquinas, eu sei que a minha quantidade de máquinas ela diminuiu. Então, se eu usar 9, que está para x, esse x ele vai ter que aumentar. Vai ter que ser uma razão inversa. Por quê? Se eu uso uma quantidade de máquinas para fabricar uma quantidade de tecidos em 3 dias e diminuo essa quantidade de máquinas e aumenta a minha quantidade de tecidos, é óbvio que a quantidade de dias ela vai aumentar e muito. Ok, galera? Então, fica aqui, não há uma razão se você pegar 3 sobre 9 e 8 sobre 6, não vai haver uma razão entre essas duas razões. Não vai, entre essas duas proporções, tá bom? Mas, se você pegar uma a uma, haverá uma razão entre elas. Tá ok? Então fica aqui a explicação do professor Ricardo na regrinha de 3 simples composta. Então, pessoal, terminamos por aqui a nossa aula de hoje, falando a respeito de regrinha de 3. Espero que vocês tenham gostado, curtam a página do professor Ricardo e até a próxima aula. Tchau, tchau.